Queremos cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor, a todas as pessoas que poderão nos ouvir pelo adiantado das horas. Gostaria de ler um texto na minha meditação diária e dividir com os amados, que se encontra no Evangelho que escreveu São Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 9 até o verso de número 14. É a parábola do fariseu e do publicano. Diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Amados, eu conversava com um amigo meu hoje, e nessas conversas eu gosto sempre de puxar alguma coisa para as nossas vidas espirituais. Então, muito cuidado quando você conversar comigo, porque com certeza eu vou ter alguma coisa de boa, alguma lição do que a gente vai conversar, e vou levar a Deus para que Deus me oriente. Eu conversava com esse amigo meu e ele não tentando se justificar, mas tentando mostrar aquilo que ele fazia. A gente entende. E ele disse: olha, irmão Mário, eu vou para o ciclo de oração, eu vou no dia tal, estou no ciclo de oração, dia tal eu estou orando, dia tal eu estou fazendo isso, dia tal eu oro, dia tal eu oro de manhã, eu oro à tarde, eu faço isso, eu faço aquilo. E me veio, irmãos, de repente, quando ele me disse isso, não me veio outra passagem, a não ser a passagem do fariseu que subiu ao templo com o publicano. Já falei em outra mensagem minha que o fariseu era aquele cara que sabia de toda a lei, de Moisés, de cabo a rabo, de Gênesis, Apocalipse, vamos dizer assim, não existia. Mas ele conhecia os 5 livros, Deuteronômio, todinho, a lei de Moisés, Josué, Juízes, né? Aqueles Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, ele sabia de tudo, ele conhecia a regra, ele era o cara. E ele, por ser o cara, ele se achava melhor do que todo mundo. A justiça dele parece que excedia de todo mundo. E ele então, no dia, ele subiu ao templo para orar, e ele tentando no templo, erguido, né, em pé, assim, olhando para o altar, eu creio que para o altar não, mas para onde ele podia erguer os olhos, ele dizia que não era como os publicanos. A oração dele era acusando o publicano, não tentando conversar com Deus, mas ele dizia: olha Deus, eu não sou como os demais homens, né, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Na oração dele, amados, ele acusava o outro que estava lá tentando entrar no céu pela misericórdia, se arrastando, porque o publicano, eu já disse, era o cara que era odiado, era temido, era o cobrador de impostos, era injusto aos olhos dos homens, né? Eles, segundo eles, alguns defraudavam, roubavam, mentiam, exploravam o povo, e era uma classe desprezada, porque eles trabalhavam para os romanos para oprimir o povo, ou seja, cobrar imposto do povo, ninguém gosta. E ele então, o publicano era o cara odiado na história.
Mas o publicano, se sentindo desprezado de todos, ele era perseguido de todos, odiado, as pessoas evitavam conversa com o publicano. O publicano não podia entrar no templo, nem no pátio, tanto é que ele estando de longe, a Bíblia diz que o fariseu estava orando lá no templo, no pátio. E ele, estando de longe, ele ficava de longe. E ele nem erguia, nem ousava erguer os olhos para o alto, ele baixava a cabeça, ele se sentindo tão oprimido, tão injusto com ele mesmo, tão oprimido pelas circunstâncias. Ele se sentia tão para baixo naquele dia que ele dizia que tenha misericórdia de mim, ó Deus, misericórdia, me ajude a ser salvo, faça alguma coisa por mim, na verdade. Era o grito do publicano. E Jesus disse, contou essa parábola e disse que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Ora, o fariseu achava que com toda a justiça, porque dava o dízimo, porque jejuava, porque ia para o ciclo de oração, porque fazia consagração, porque lia a palavra de manhã, porque orava de noite, de manhã, de tarde, de noite, plantava bananeira, de cabeça para baixo, era aquela loucura a vida do cara, e ele achava que estava abafando, quando na verdade era só fogo aquilo lá. Não representava nada para a justiça de Deus, aquilo lá. Aí o que acontece, meus amados? A Bíblia diz que quem desceu justificado para casa foi o publicano, que ninguém dava bola. Sabe por quê? É porque as nossas justiças, elas não passam de trapos de imundícia. Por mais que você queira ser certinho e seja certinho, ande ali nas 4 linhas, né? Como você faça as coisas certinhas, que você ache que não peque, que você ore 2 vezes no dia, que você dê o dízimo, que você dê esmola, que você vá para a igreja toda hora, que você esteja dentro dos cultos, todos os cultos, você não perca um, você esteja na oração, de manhã, de tarde, de noite, na consagração. Se vamos alcançar a salvação, meu amado e minha amada, é pela graça e misericórdia de Deus. Eu ouvi uma história, uma certa feita, que o irmão morreu, o crente morreu. Era um crente muito esperto, um crente muito bom aqui na terra. Ele ia para o ciclo de oração, ele cantava no conjunto, ele tocava violão no conjunto, ele orava no púlpito, ele pregava, ele tinha uma cruzada, ele estava presente, para limpar a igreja ele estava presente, ele jejuava 3 vezes na semana, ele dava o dízimo de tudo, ele era um cara certo, buscava, ele não perdia oração, ele orava, lia a palavra todo dia, toda hora ele estava lendo, era o cara top. Aí esse cidadão morreu, ele foi para o céu. Chegando lá no céu, ele viu uma fila lá nos portões celestiais, aquela fila enorme, quilométrica, irmão, para entrar no céu. Aí ele olhava assim, aí ficou, e de repente estava lá, ele via lá longe, aí um passava por ele, chorando. Ele olhava assim, passava, aí via chorando, e outro, ele passava, ele naquela angústia lá, e chegando a vez dele, demorou horas para ele chegar lá, e quando ele chega na porta do céu, tá o anjo lá, bem grandão, tal, com a espada na mão, e o anjo grande assim pergunta para ele, como é o seu nome? Ele diz, fulano de tal. Aí ele olha assim, vê a fila, muita gente esperando a resposta dele. O anjo diz, você congregava onde? Ele diz, na igreja tal. Aí ele diz, mas você, me diga o que você fez. Para entrar aqui no céu você tem que apresentar tantas obras. Aí ele, eu era dirigente do ciclo de oração. Aí disse, tá bom. Aí o anjo pegou o papel, anotou no livro dele lá. Uma. E mais, ele orava de manhã, à tarde e à noite. Aí o anjo, 2. Eu jejuava de manhã, de tarde, 3 dias na semana, o anjo, 3. Aí eu não perdi uma consagração, o anjo, 4. Eu evangelizava, o anjo, 5. Aí eu dava esmola, o anjo, 6. Eu dava dízimo, o anjo, 7. Eu não perdi um culto, o anjo, você já falou isso. Aí ele
Eu orava muito, anjo. Ah, tudo bem, vou dar uma chance aqui, 8. Eu pregava nas praças, e o anjo. Ah, tudo bem, vou 9. Eu evangelizava, já falou isso aí, não vale. Aí, 9, ele pensando assim, suando. E do céu, o pessoal atrás dele, na porta do céu, aqueles portões celestiais enormes, a festa lá dentro. E ele agoniado, suando já. E o anjo, vamos, fale, meu irmão, que eu tô querendo, tem muita gente atrás de você. E ele, eu pregava. O anjo, você já falou que pregava. Aí ele disse, ah, seu anjo, o senhor quer, no mínimo aí, é muita coisa que o senhor pediu. E o anjo, vamos, eu estou precisando, completa. E o senhor fazia o quê na terra? E ele, suando, olhava para um lado, olhava para o outro. E ele viu que não tinha, ele disse tanta coisa que fez, disse tudo. Ah, quando eu nasci, eu era criança, eu cantei um hino na igreja, a igreja pegou fogo. Ah, quando eu fiquei grande também, eu cantava muito no culto, o pastor me chamava, eu cantava, eu louvava, que era uma bênção. A igreja se alegrava, eu dava uns versículos, lia umas palavras boas, e a igreja recebia, o anjo, 12. O anjo esperando, vamos, tem muita gente, o dia todo. Ele olhou assim, baixou a cabeça, viu que não tinha mais nada para conversa, não preenchia os requisitos que queria, e ele começou a chorar, baixou a cabeça, viu que não ia entrar no céu. Aí ele levantou assim e disse, seu anjo, por favor, tenha misericórdia de mim. Aí o anjo disse, entra, abre o portão, deixa você entrar. E o que isso quer nos dizer, irmãos? Que não é pela graça, não é pelo que você faz aqui na terra, não é pela maneira com que você vive, não é pela maneira das suas obras, daquilo que você faz, se você canta no conjunto, se você é filho de crente, se você é filho de pastor, se você é filho de pregador, se você nasceu no evangelho, se você evangeliza, se você ganha uma alma, se você ora, se você jejua muito, se você prega muito, se você é um rato de igreja, não importa isso para Deus. Se você vai para o céu e é candidato ao céu de Deus, você e eu, nós só chegaremos lá pela misericórdia de Deus, pela misericórdia de Deus. Que nesta tarde fique este aprendizado para todos nós, para não julgar os outros, sabe? Para não colocar rótulos nos outros, para achar que o nosso trabalho é melhor, que nós somos melhores, que nós vamos conseguir a salvação pelo que a gente faz. Não. Se você vai entrar no céu, é pela misericórdia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos dê uma tarde abençoada e cheia de graça.